Agora 11h43, hora de falar do esporte. Marcelo Rocha chegando com os destaques do Paixão Caju. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juliana. Bom dia, os amigos da Gaúcha Serra. Foi um fim de semana de resultados adversos para a dupla Caju e vamos começar nesta segunda-feira falando do Juventude. E quem traz o destaque alviverde é Eduardo Costa. Após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Juventude ocupa a 14ª posição com 13 pontos, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. O Cuiabá é o 17º, tem 9, mas tem 2 partidas a menos. Então o Juventude está próximo desta zona incômoda do rebaixamento. Na próxima rodada enfrenta a Chapecoense, que é a lanterna da competição, e para esse confronto que acontece na segunda-feira da próxima semana, às 6 da tarde no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude vai ter 3 desfalques por suspensão, começando pelo técnico Marquinhos Santos, que ontem reclamou muito da arbitragem, foi expulso pelo Rodolfo Toschi Marques, árbitro da partida, na derrota do Juventude para o Inter por 1-0, foi expulso, vai cumprir suspensão contra a Chapecoense. Assim, o Eduardo Barros vai comandar a equipe à beira do gramado na próxima segunda-feira. Outros 2 desfalques por suspensão são o volante Guilherme Castilho, que foi expulso ontem por ter feito uma jogada um pouco mais forte, acertando o atleta do Inter, foi expulso de forma direta pela arbitragem, e também quem está fora é o atacante Paulinho Boia, que recebeu o 3º cartão amarelo, estava no banco, já tinha sido substituído, mas por reclamar da arbitragem, recebeu o 3º cartão amarelo, também será desfalque para o Juventude no confronto contra a Chapecoense. O Juventude segue buscando reforços e o volante Dauan, atleta que estava na Ponte Preta, se despediu no sábado da equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e chega hoje a Caxias do Sul para realizar exames médicos e assinar contrato com o Juventude. O volante Elton saiu mais cedo do jogo de ontem com dores no joelho e será analisado pelo Departamento Médico Alviverde. Tá aí o Eduardo Costa com as informações do Juventude. O técnico Marquinhos Santos falou justamente sobre a expulsão e pediu desculpas pelo seu comportamento no confronto contra o Inter. Bom, primeiramente, gostaria de me desculpar, com a questão da minha expulsão, do meu comportamento à beira do campo. Para quem me conhece sabe da minha índole, sabe da minha frieza, mas hoje foi um jogo em que a arbitragem desde os primeiros minutos já trabalhou a questão do nível de irritabilidade, apenas de um time, que foi o nosso do Juventude. Infelizmente, durante a partida inteira foi esse contexto. Aí o Marquinhos Santos, técnico da equipe do Juventude. O Eduardo Barros vai comandar o time contra a Chapecoense. Vai ser a segunda vez que o Eduardo Barros comanda o time à beira do campo. A primeira vez foi na estreia justamente do Juventude na Série A, porque o Marquinhos Santos, à época, tinha testado positivo para a Covid-19. Então, mais uma vez de fora, agora o treinador da equipe alviverde. E vamos falar do Caxias. E volta agora o Eduardo Costa trazendo os destaques da equipe Grená. Com a vitória contra o Marcílio Dias, jogando ontem no estádio Centenário por 2-0, o Caxias termina o primeiro turno da Série D do Campeonato Brasileiro no G4. A equipe do técnico Rafael Jacques está na 3ª colocação com 11 pontos. O primeiro turno termina com o Cascavel com 17 pontos, líder do grupo 8, o Joinville segundo com 15, o Caxias com 11, Juventus com 8, os 4 colocados que hoje estariam classificando para a próxima fase. Portanto, o Caxias, terceiro colocado, está a 4 pontos do segundo Joinville e a 6 pontos do líder Cascavel. No próximo sábado, na abertura do retorno, enfrenta novamente o Marcílio, mas aí o jogo é em Santa Catarina, lá no estádio Gigantão das Avenidas. Para esse confronto, o técnico Rafael Jacques volta. Ele cumpriu suspensão na partida de ontem pelos 3 cartões amarelos, não pôde acompanhar a partida à beira do gramado. O Célio Preto, seu auxiliar, foi quem comandou o time na Casa Mata. Rafael Jacques volta para o confronto de sábado. Quem também volta é o zagueiro Henrique. Também estava suspenso pela expulsão no jogo contra o Joinville, volta a ficar à disposição. Lembrando que também o lateral esquerdo Vidalete foi desfalque nesse confronto, nem no banco ficou, sentiu a panturrilha em um treinamento na semana passada, está fazendo tratamento para ficar à disposição neste confronto. Na semana passada o Caxias já teve o meio atacante França treinando com o grupo, e nesta semana a expectativa é do zagueiro Rafael Lima, jogador de 35 anos, que estava no Guarani de Palhoça e tem experiência no futebol
catarinense, principalmente na Chapecoense, com acessos, também no América Mineiro, no Coritiba, é reforço do Caxias para a sequência da Série D. Daí o Eduardo Costa, com destaque do Caxias, e o Célio Preto, auxiliar técnico do Caxias, que foi quem comandou o time ontem, falou principalmente sobre a pressão do Marcílio Dias no segundo tempo. O Caxias saiu vencendo e por muito pouco não tomou empate. O Célio Preto falou sobre o crescimento do adversário e o comportamento da sua equipe. A equipe do Marcílio é uma equipe de bastante qualidade, nós sabíamos disso, a gente oscilou um pouquinho no segundo tempo em algumas questões, mas teve algumas situações em que ele realmente nos colocou para trás, alguns riscos, mas a gente soube se defender bem, contra-atacamos bem, poderíamos ter feito gols, né, em algumas ações, coisas para corrigir aí durante a semana para o jogo lá em Itajaí. Que a gente também tem que ver a qualidade do Marcílio, fizeram um bom segundo tempo, a gente vai procurar ajustar essas coisas, esses detalhezinhos na semana aí. Aí o Célio Preto, auxiliar técnico da equipe do Caxias. O fim de semana foi de derrota também para o Esportivo de Bento Gonçalves, que jogando em casa perdeu pela primeira vez na Montanha dos Vinhedos. Por 1-0 para a equipe do Joinville, o confronto que foi no sábado. No próximo fim de semana, o Esportivo volta a enfrentar o Joinville, só que dessa vez em Santa Catarina, no sábado, às 3 horas da tarde. O Esportivo que deixou o G4 na rodada passada e agora está na 6ª colocação do grupo 8, mas ainda assim segue a 2 pontos da zona de classificação à próxima fase. Para finalizar o esporte nessa segunda-feira, vamos com os destaques da dupla Grenal com o Bruno Flores. Depois de vencer o Juventude, o Internacional se reapresenta na tarde desta segunda-feira no CT Parque Gigante, já visando o confronto diante da equipe do Olímpia. O técnico Diego Aguirre valorizou a vitória diante da equipe da Serra, mas alertou para um problema que o time precisa corrigir de maneira mais urgente. As finalizações. Contra o Juventude, o Internacional criou pelo menos 14 finalizações, mas apenas 5 delas foram direcionadas ao gol. E o Inter só conseguiu marcar uma vez. O Grêmio, por outro lado, tem o jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana e o técnico Felipão também terá os jogadores se reapresentando nesta segunda-feira à tarde no CT Presidente Luiz Carvalho. O ponto positivo é que a defesa do Grêmio está arrumada e não sofre gols há 3 jogos. A vitória diante do Fluminense dá também um alívio, ainda que momentâneo, no Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio não é mais o lanterna da competição, mas ainda tem a missão de sair do Z4. Com as informações da dupla Grenal, Bruno Flores. Daí o Bruno Flores com as informações de Grêmio Internacional. Hoje à noite, a partir das 8h10, tem o Show dos Esportes aqui da Gaúcha Serra, debatendo a rodada de Juventude de Caxias no Campeonato Brasileiro. E hoje é o último programa nesse período olímpico, Juliano, onde teremos o Show dos Esportes da Gaúcha Serra. A partir de amanhã tem jogo, na verdade, mas a partir da quarta-feira começa a transmissão do Show dos Esportes a ser diretamente de Porto Alegre e de Tóquio, onde a Rádio Gaúcha tem a equipe com o José Alberto Andrade, o André Silva e também o Rodrigo Oliveira, além da Alice Bastos Neves. Então, a partir de quarta-feira, não tem o Show dos Esportes da Gaúcha Serra, por isso hoje a última edição com o debate da rodada de Caxias e Juventude, tá bom? Aqui no Paixão Caju a gente segue e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Marcelo. Obrigado pelas informações do Paixão Caju para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal foram para Papelbras, produtos para embalagens.